Bem, gente, hoje o vídeo vai ser para quem tem problemas de coluna, seguindo aqui nessa série de vídeos que eu estou gravando sobre as 10 informações essenciais no tratamento, utilizando aquele acróstico, né? E para complementar um pouquinho mais algumas informações, quando eu fiz o vídeo sobre problemas cardíacos, circulatórios, né? Das extremidades, então há quanto tempo você está se sentindo assim? É o H de homeopatia, a gente sempre começa por esse dado. As dores na coluna e as dores nas extremidades, elas podem ser crônicas, né, que é o mais comum. Então, um problema na coluna, que é muito frequente, né, em geral, são crônicos. Pode ser uma lombalgia, a gente já vai ver um pouquinho sobre a anatomia aqui da coluna. Mas pode ser uma lombalgia, uma dor, né, que popularmente a gente fala aí do ciático, que é um nervo, né, que realmente existe. Podem agudizar, como depois de carregar muito peso, ou pode ser agudo mesmo, como um trauma, um trauma bem comum e que pode até deixar uma dor crônica, aquela queda cavaleira, quando a gente cai sentado, fica com uma dor no cóccix, né, que dói na hora de levantar. Então pode ser um problema agudo ou um problema crônico, onde se localizam exatamente os seus sintomas. Essa região aqui perto da cabeça a gente chama de cervical. Você pode usar a linguagem que for, tá? Mesmo, né? Tem gente que fala, a parte de trás do pescoço, enfim. Mas a gente chama de cervical. Aqui, nessa altura, a gente chama de dorsal ou torácica. Então, são 7 cervicais, 12 torácicas. Tem as lombares, que são 5. Depois tem a região do sacro aqui e o cóccix, que é bem onde a gente senta no finalzinho da coluna. Qualquer região pode dar dor, claro. Algumas pessoas nascem com desvio na coluna. Se for um desvio lateral, a gente chama de escoliose. Depois pode ser uma cifose, uma lordose. Por que eu estou falando isso? Essas pessoas que já têm um certo desvio, elas têm uma predisposição maior a ter dor, né? Então, imagina que o nosso centro de gravidade fica perto do umbigo. Então, se a coluna é um pouquinho torta, na hora que você carrega alguma coisa, né, com as mãos, né, o esforço ele vai fazer com que você fique force um pouquinho mais a musculatura, e aí depois com a idade a gente vai até compensando um pouquinho, então o quadril fica mais alto de um lado, o ombro fica mais alto do outro, então realmente acelera aí o processo de desgaste, né, de artrose. Sempre as mesmas regras, eu vou continuar repetindo porque isso é bem importante. Então, os sintomas precisam evoluir de cima para baixo, né? Na coluna, é potencialmente muito mais perigoso você ter um problema na coluna cervical, porque, vamos falar assim, o processador fica aqui em cima, o sistema nervoso central, e aqui é como se fosse o chicote, né? São vários fios que passam por aqui e ali na medula. Então, se você cortar os fios logo no começo, né, você vai ficar um comprometimento tanto em membros superiores, como na região da caixa torácica, como nos membros inferiores, né? Que nem aquele ator que infelizmente que fez o Super-Homem, né? Lá atrás, bem antigo, que caiu do cavalo e acabou ficando tetraplégico, né? Então, os sintomas é desejável que eles evoluam de cima para baixo e de dentro para fora, as extremidades, né? Como nesse vídeo eu estou falando sobre as extremidades também, uma dor no ombro, ela é mais limitante que uma dor na mão, né? Todas são limitantes, mas a do ombro é pior, né? Então, se você melhorar de uma dor na cervical e continuar com uma dor leve lombar, é bom. Os sintomas têm que evoluir de cima para baixo. O problema com cervical é potencialmente mais perigoso que no lombar. O contrário já não pode acontecer, né? Então, se você tem um alívio na dor da região lombar, travar cervical, não conseguindo virar a cabeça, não movimentar direito os braços, precisa parar o medicamento e a gente precisa de uma reavaliação para eu trocar o medicamento, tá? Observe tudo de novo e mande tudo de novo, né, os detalhes, inclusive os sintomas que não têm a ver com a coluna,
porque às vezes foi isso que ficou faltando para eu conseguir escolher o medicamento mais correto para você. 3, M, né, de homeopatia. Medicamento, sempre a mesma história, e eu vou continuar repetindo que isso é muito importante. Sempre, é muito comum ficar faltando esse dado, né, nas mensagens que vocês me mandam, quando a gente conversa. É muito comum, quando a gente entra em contato, vocês esquecerem de falar quando tomaram a dose única ou qual medicamento vocês estão tomando e de que maneira, né? Todas as mensagens, todos os contatos precisam desse dado, tá? Os medicamentos homeopáticos têm efeitos colaterais, então se você está tomando muito tempo o medicamento e não entrou em contato, às vezes o que você está sentindo é tipo um efeito colateral do medicamento que você está tomando. E tem aqueles amigos e inimigos, né? Os medicamentos homeopáticos também têm interação, né? Então tem que informar o nome do medicamento, nome, sobrenome, depois tem um número com uma letra e um número, né? Que é a potência e a maneira de tomar, são as doses e as repetições, né? Então, 2 gotas de manhã e à noite, 2 gotas cada 4 horas. Eu preciso dessa informação para conseguir planejar melhor o seu tratamento, né? Seja eficiente observando e relatando. No outro vídeo eu falei um pouco mais sobre comunicação, né? Então treine bastante o seu poder de observação e o seu poder de comunicação, né? De como relatar os sintomas. Às vezes você é um bom observador, mas não consegue comunicar o que está sentindo. Sabe aquele professor que você sabe que entende muito da matéria, mas ele não dá uma boa aula? Porque a comunicação dele, né, prejudica ele passar o conhecimento dele. Então, se precisar, treine, o que vai falar, escreva. Bom, tem que ler também, né, para ter um vocabulário melhor, para você ser mais preciso, né, para conseguir relatar o que você está sentindo. A escolha do medicamento homeopático mais específico e eficaz para aquilo que você está sentindo depende, né, do seu relato. Observe, teste, anote, relate com precisão. Não precisa ser prolixo, né? Então, aquilo que tem a ver com o seu dia a dia e não tem a ver com os seus sintomas, né? Com o seu quadro clínico, também não precisa relatar, tá bom? Que aí a mensagem fica muito longa, mas ela fica rica em detalhes, mas pobre naquelas características, né, dos seus sintomas. Então, acaba sendo uma mensagem longa, mas imprecisa, né? O que faz você piorar ou melhorar. Exemplos. De novo, pode ser para a coluna, pode ser para alguma extremidade do seu corpo. Cotovelo, mão, dedo. Uma posição que é agradável, sentada, deitada, de pé, ou parada em pé muito tempo, ou começando o movimento, né? Começando a andar. Pode ser um movimento específico, sentar, deitar, virar a cabeça. Algumas pessoas gostam, né, de massagem, outras têm aversão ao toque. Às vezes a massagem piora, mas uma pressão leve melhora, ou até uma pressão um pouco mais forte melhora e o toque piora. Isso é bem individual, né? O que é bom, né? Que individualize, porque aí eu consegui encontrar um medicamento bem específico para você. Alguma coisa do ambiente influencia, mesmo que seja uma relação indireta, né? Então, relate mesmo assim. Ó, se algum cheiro faz você passar mal, a homeopatia é uma medicina que, como princípio, precisa respeitar sempre o todo, né, do paciente, porque é vitalista, né? Eu já fiz alguns vídeos sobre vitalismo, tente dar uma assistida, tá? A gente fez até uma live sobre isso. Então, relate. Se algum cheiro, alguma luz ou cor específica, pessoas falando, comportamento de pessoas, né? Ou algum barulho. Fale para mim como é que você fica, como isso te afeta. Tem pessoas que têm algum tipo de situação da vida, deixa ele mais tensa e aí piora a dor nos trapézios, né? E o tempo, como é que ele influencia?
daquilo que você está sentindo em relação ao clima, clima frio, quente, úmido, seco, sol, chuva, isso influencia nas suas dores? Então, se você tem uma dor no cotovelo, por exemplo, ele vai piorar mais no frio, é melhor você colocar uma compressa quente ou o contrário disso. Em relação ao horário, né, se você tem alguma doença reumática, você fica pior de manhã, tem aquela rigidez matinal, tanto na coluna, né, como nas outras articulações, sempre lembrando que o que importa é aquilo que você sente, né? São dicas, mas relate aquilo que você sente. Tem gente que piora ao acordar, tem gente que piora no horário específico, né? Pode ser qualquer horário aqui, só coloquei exemplos. 2, 11, 17 horas. Algumas pessoas pioram enquanto, né, durante o sono, né? Porque fica muito tempo parado, ou porque está mais frio à noite, enfim. Sempre esses, como é que o tempo, né, influencia nas suas dores, ou no adormecimento, ou na queimação, a sensação que você tiver na coluna ou nos membros. O que você sente irradia, vai de um lugar para o outro, isso é bem comum nessas dores, ou da coluna, ou das articulações, ou dos membros, né, dores musculares. Sua dor começa na cervical, irradia para o ombro, braço ou mão, ou começa na coluna torácica, irradia para as costelas. Seu ciático, entre aspas, né? Começa na lombar, irradia para a coxa, perna, para o pé. De que lado é a dor? Muitas vezes vocês esquecem de falar qual lado que é a dor. E isso define medicamento também. E por último, mas não menos importante, talvez até mais importante em muitas situações, é como tudo isso te afeta, né? Você fica mais irritado, feliz, triste. Acho que é mais fácil para lembrar. A gente pode dividir aí o sistema, as funções psíquicas conscientes, pensamento, sentimento, vontade, né? Como fica seu pensamento? Acelerado, lento, confuso, com muitas ideias diferentes? As ideias, elas têm uma sequência lógica ou vem tudo de uma vez, vários assuntos variados? O sentimento, como fica? Sua parte afetiva. Fica mais triste, melancólica, irritada, ansiosa. E a sua vontade? Fica desanimada, agitada, não quer fazer nada, não quer ver ninguém, melhora conversando com pessoas que você gosta, etc. Então é isso. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre problemas neurológicos. Até lá.